Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trazer na verdade uma convidada, né, a Dani. E aí a gente vai tratar de um assunto que é muito recorrente nos meus atendimentos, que é em relação a como a gente pode trabalhar essa fome emocional, né, que também tem sendo muito divulgada e que a gente possa tirar bom proveito, né? Dani é uma pessoa que vai contribuir muito com a nossa conversa hoje. E aí a intenção é que vocês possam interagir e tirar as dúvidas para que a gente possa otimizar esse tempo. Então vou chamar a Dani. Vamos aguardar que ela vai entrar. Oi. E aí, tá boa a luz aqui? Tô te vendo. Ah, então tá bom. E aí, tudo bom? Tudo, amor. E você? Pois Tudo é. certo. Hoje eu estava pensando aqui, né, como é que a gente poderia trazer as perguntas também das pessoas. Então, quem ficar aqui com a gente pode ficar bem à vontade de fazer perguntas. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás. Eu vou estar olhando e qualquer coisa a gente vai gerenciando também essa interação. E aí, durante a Tá. live, a gente também vai trazer uma novidade que é livro é meu despertar, né? Não sei como é para você, mas é ele que faz com que eu desbrave esse mundo e consiga ter outras ideias, coisas que é muito de quem quer passar desse universo, né, tão acadêmico e tão técnico. Enfim, então, Uhum. para quem não me conhece, meu nome é Dona Vitorino, eu sou nutricionista, mas prefiro ser chamada de terapeuta nutricional porque a minha abordagem ela não é tradicional, ela não é prescritiva e é a forma que eu justamente consigo me conectar com essas mães, com essas mulheres, para que a gente possa construir um coletivo de mulheres empoderadas, com autonomia. E é bem legal, assim. E aí hoje eu tô trazendo da Dani, que ela tem uma página, né, que é a mãe que eu quero. E aí é uma educadora parental. E eu gostaria que você, mais do que ninguém, né, pudesse se apresentar para poder a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. Então é com você agora. Eu sou Dani Figueiredo, eu sou educadora parental e antes de ser educadora parental, eu já era educadora, né? E comecei a atuar trabalhando com comunidades em ONGs e depois comecei a fazer várias leituras e conhecimentos na comunicação não violenta, enfim, e fiz uma especialização em mediação de conflito, né? Então, hoje eu atuo com comunicação não violenta, como educadora parental e mediadora de conflito, que é basicamente muito atrelado, né, à comunicação não violenta, mas meu Uhum. trabalho consiste em trabalhar com famílias, não apenas com mães, né, ou com pais, enfim, com famílias. E o que acaba muito acontecendo dentro dos atendimentos é essa questão da mediação de conflito, né? Uhum. Então, assim como tu traz, né, que nos teus atendimentos, o que a gente vai falar hoje, que são as emoções, né? Também acontece muito num processo da comunicação não violenta ou da mediação de conflito quando eu trabalho com as famílias, né? Uhum. A diferença é que o meu tema ele não envolve necessariamente a comida, mas também envolve quando isso está relacionado também com os escapes, né, que cada pessoa tem para poder extravasar o seu sentimento, enfim. Então, hoje eu acho que a abordagem que a gente traz é muito no sentido de identificar do porquê que a gente não consegue, né, trazer esses nossos sentimentos, né? Para onde é que vai esses sentimentos quando a gente não consegue extravasar? Como é que a gente consegue lidar com isso? E como é que isso permeia dentro da nossa sociedade, né? Hoje, como é vista na nossa sociedade e por que que a gente também não consegue se expressar como a gente gostaria, né? De se expressar Exatamente. também, que eu acho que é uma dificuldade nossa, assim, como sociedade, né? Um pouco. Isso. É bem isso, assim, a intenção, né, eu até coloquei agora o tema da live para vocês ficarem mais conectados enfim,
saber o que é que a gente vai conversar. Mas é muito disso, assim, esse universo, né, onde a gente está tratando de mulheres que historicamente são tão silenciadas e que a gente é educada para que a gente possa ser o tempo todo perfeita, a dispor do outro e trabalhe muito pouco, né, o nosso interior, faz com que muitas vezes a Uhum. gente precise realmente de algum cano de escape para que a gente se mantenha erguida, né? E muitas vezes isso é sim encontrada com a comida, porque a comida, por ser fonte de prazer, isso é inevitável, inquestionável, embora é, também remeta a muita culpa, porque prazer e culpa, né, andam muito juntos na nossa sociedade. E aí essa mulher acaba podendo comprar, né, essa comida onde ela vai garantir um prazer, mas que não vai atender ao que de fato ela precisa resolver. Né? E aí por isso que a gente está Uhum. dialogando, porque é muito importante essa visão da educação não violenta e de tudo que você falou, né, sobre como você trabalha, para que a gente de fato faça esse trabalho que, pela nossa ancestralidade, não é muito comum. Né? Como a criança ela não é respeitada como deve, como cidadã, então já historicamente essa mulher também vai trazendo esse silenciamento. E enfim, então realmente assim nos meus atendimentos é exatamente esse o norte, né? E eu acho que esse é o centro do processo onde eu percebo essas mulheres trazendo muitas dores e muito o comer emocional, fome emocional, está sendo muito falado, é muito bom que esteja realmente sendo falado, mas eu acho que a gente pode começar realmente a fazer uma relação em relação a essa questão do sistema de recompensa, porque como comer com culpa, né? Quando a gente, por exemplo, se permite a comer alimentos, seja ele qual for, sem fazer a distinção entre o que é saudável, o que não é, até porque eu nem uso esse tipo de termo, né? Tenho me policiado muito para que cada vez mais eu realmente tire isso da minha formação, que é muito forte, Uhum. para que a gente vá para um lugar de algo que a gente come e que vai sim estar tá despertando os prazeres. E que quando a gente vê que muitas vezes essas comidas que despertam esse tipo de prazer, são alimentos mais calóricos, são alimentos industrializados, ricos em açúcar, em gordura, a gente automaticamente vai para o lugar de culpa, porque a gente gostaria de utilizar, por exemplo, de folhas de alface, de melancia, no momento que a gente tiver com algum sentimento que não consiga, né, vir à tona e não consiga ser trabalhado. E no geral não é, né? E aí realmente a ciência ela consegue hoje em dia corroborar com essas ideias, né, de que de fato tanto o açúcar quanto a gordura, né, eles não vou falar tão técnico porque fica um pouco complicado, né? Mas eles conseguem sim ativar esse sistema de recompensa e aí liberar todos os neurotransmissores que também acontece quando a gente tem orgasmo, quando a gente tem outros tipos de prazeres. Então, quando a gente está em família, quando a gente está acompanhado de amigos que nos fazem bem. Então, é muito disso. E aí, a partir desse olhar, acaba que quando isso é esclarecido, muitas pessoas, né, que eu tenho atendido, fica muito claro. E aí sim, né, sai desse lugar de que eu não tenho força de vontade, eu não consigo, eu não sou competente, eu não sou capaz, por que que eu não me controlo, né? E aí ela Uhum. começa a desenvolver melhor essa autocompaixão, que também é algo importantíssimo para que a gente seja leve e Muito. fluida, né? E aí, o que é que tu poderia, Sim. assim, falar um pouco sobre essa relação, né, desse sistema de recompensa como ela pode lidar com essa questão também dos sentimentos, como é que a gente pode fazer essa associação para que a gente diminua um pouco essa carga materna de culpa eterna. Na verdade, eu acho que é um sistema de autocompaixão, autoempatia, né, de autoaceitação também, né, Duan? Uhum, Porque se a gente for fazer todo um processo e começar lá atrás, a gente vai vendo que a gente veio de um ciclo que a gente não consegue estar confortável com os nossos sentimentos de uma forma geral. Por quê? Porque a gente não foi educado para aceitar os nossos sentimentos. Ponto, né? Então, assim, a gente teve pais e mães que já não foram educados assim, a gente também foi educado assim, e a probabilidade de a gente fazer isso com o nosso filho também é grande quando a gente
não consegue olhar para isso de uma certa forma, né? Então, assim, esse processo de se acolher é um processo difícil. Por quê? Porque a todo momento, não só a gente não consegue fazer isso por uma questão cultural, cultural não familiar, né? Mas também por uma questão cultural. Por quê? Porque a sociedade impõe um padrão. A sociedade, ela quer, muitas vezes, faz uma pressão, e até dentro da família, de que você tem que estar feliz, né? De que você tem que estar com o corpo perfeito, de que ter uma vida saudável é você ser fitness, né? Tomar o seu detox todo dia. E quando, na verdade, quando a gente fala sobre esse processo, a gente está para além disso, né? Porque eu posso ser uma pessoa que estou acima do peso, mas sou uma pessoa emocionalmente equilibrada, né? Então, isso daí sim é uma saúde, né? Porque o meu emocional, ele vai conduzir a minha vida no meu dia a dia, nas minhas relações, de como eu me relaciono com meus filhos, como eu me relaciono com meu companheiro, com a minha companheira, né? Então, assim, quando a gente vai nesse processo, a gente tem que entender como é que isso se dá anteriormente. Então, quando a gente faz um processo de se aceitar como a gente é e aceitar e tentar entender os nossos processos, é muito mais tranquilo. Então, assim, quando a gente fala, né, de um estímulo que traz a questão da alimentação e que você diz assim, por exemplo, eu tô com aquela fome, eu não sei de onde é essa fome, né? E você vai comer para compensar a fome. Aí você diz assim, mas não é exatamente isso. Eu quero comer tal coisa. Você come tal coisa, mas você continua com fome. Isso é uma fome emocional. Você não sabe de onde é que ela vem. Ela tá ali presente o tempo todo. Você devora a casa inteira e se duvidar, come até o menino, mas você ainda tá com fome. Por quê? Porque você está cheia, mas não está preenchida, né? Então, isso é o processo, é onde está, né? Então, assim, eu falo muito da atenção plena para o comer atento, né? Quando a gente fala muito desse processo. Porque aí, o que acontece? Se eu estou nesse meu processo de eu estou com fome, eu vou comer, né? Eu vou estar nesse loop infinito que eu nunca estou saciado, quando eu me conheço, e aí vem essa parte, né, que a comunicação não violenta fala muito, quando eu conheço o meu corpo, eu conheço os meus sentimentos, que eu paro e digo assim, peraí, será que eu tive um estímulo externo que está me fazendo parar agora e comer? Ou será que eu estou sentindo alguma coisa que está me fazendo ter essa fome? E aí você para pensar nos repertórios que você tem para se aceitar. É tédio, é raiva, é frustração, sabe? É porque eu estou ansioso, é porque eu estou deprimido, o que seja. Então, quando tu vai nesse processo de se resgatar e pensar assim, o que está me fazendo sentir assim? Qual é o sentimento que eu estou tendo agora que está me fazendo sentir essa fome? Que na verdade não é de comida, é de outra coisa, né? E você consegue identificar dentro de você aquilo, aí você cria uma estratégia para você de dizer assim: então eu já identifiquei, eu estou com raiva. Então, a partir de identificar a minha raiva, eu vou criar estratégias para que eu consiga suprir, né, a minha vontade que não seja através da comida. Né? Então, aí eu vou pensar, vou ler um livro, vou pensar com um amigo, né? Eu vou escrever uma carta, sei lá, vou fazer qualquer coisa para que eu consiga extravasar esse meu sentimento, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu acho que está meio na linha do que tu me perguntou, né? Sim, entendo. Exatamente. E aí, todo esse trabalho de reconhecimento, por isso que é sempre assim, quando eu faço o atendimento, o que é que acontece? A necessidade por esse autoconhecimento, ele é ímpar. Não tem como a gente fazer uma terapia nutricional sem a gente mexer com o autoconhecimento que a gente vai adquirindo através da psicologia, né? Da terapia, que a gente fala terapia, mas seria mais para psicologia. E aí, essa integração é o que justamente proporciona esse autocuidado que é fundamental para abastecer essa mulher, né? E aí ela vai encontrar, ela vai nomear coisas que antes, né, só incomodavam e aí ficava essa insatisfação eterna e uma busca incontrolável por coisas, por consumir também, porque para além da alimentação, muitas vezes essa mulher também desenvolve um consumo excessivo por compra que depois não faz sentido nenhum e aí fica esse vazio emocional que ela vai suprir e nunca vai encontrar o que, assim, nunca vai organizar o que precisa ser feito porque ela não está indo de encontro
ao que realmente está acontecendo, né? E aí eu sempre faço esse encaminhamento também para o processo terapêutico, para que, paralelo ao meu trabalho, a gente consiga ser ferramenta, porque eu sempre falo, né, que nunca é mérito meu qualquer descoberta, qualquer avanço, né, qualquer autoconhecimento, é sempre a entrega daquela pessoa, daquela mulher, para o processo que faz com que ela Uhum. utilize das minhas formas de trabalhar para encontrar esse caminho de sabedoria. E aí é um caminho sem volta, que a gente está lidando com o Uhum. despertar, com a consciência e com a luz, né? Que faz com que essa mulher, justamente, ela não consiga, por isso que a gente sempre fala que é a longo prazo. Enquanto que fazer dietas, o resultado é para o momento atual e que também, né, a gente vai falar mais em outras lives sobre essa questão desse reganho de peso. Então, essa mulher, Uhum. ela precisa sim, né, ela se autorizar e se permitir entender que o tradicional, ele praticamente tá fadado, né, ao insucesso, porque se Uhum. dieta ela fosse eficaz, ela não, ninguém faria mais de uma, né, porque ficaria um imprint nesse Uhum. corpo, e muito pelo contrário, quanto Uhum. mais dieta essa pessoa está se submetendo, mais dano ela está causando a esse corpo, porque ele entende sim que é um processo de desnutrição, e aí com Sim. essas memórias biológicas, né, de dano em cima de dano, o corpo, por ser sempre sábio, vai estar protegendo essa mulher, né, para poder ela justamente não morrer e não adoecer. Então ela vai voltar e sempre volta com essa proteção, porque na verdade o tecido adiposo, né, a gordura, é sim um ato de proteger as pessoas, né? A magreza, ela tende a, se falta comida por um período, né, da sua vida, você, ao estar magra, você tem muito mais chance de morte do que uma pessoa com mais tecido adiposo. Então, assim, Uhum. quando a gente vai para esse olhar, a gente começa a tocar nesse autocuidado, né, nessa autocompaixão e tudo alto, 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 porque é sobre ela, né, pertence a ela aquele cuidado, aquele tratamento. E aí é um Uhum. processo muito lindo, assim, esse despertar, né, dessa mulher. E aí eu vi que você colocou no seu stories hoje um conceito bem bacana, né, vou até ler a frase para não errar, que é assim, o conceito de vida equilibrada só existe para te vender suco detox e ansiedade. Então, o que é que tu tem a dizer sobre isso? Eu achei bem legal isso aí, esse post assim, né? Porque é bem interessante, porque assim, Duan, quando a gente vai nesse processo, é muito mais fácil quando as pessoas elas chegam perguntando assim como, né? Então, assim, é sempre assim, Duan, como é que eu posso perder peso, né? Dani, como é que eu posso resolver o problema com meu filho? Como é que eu posso resolver determinada coisa e tal, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre no porquê. E eu falo sempre isso, né? Não é o como, é o porquê. Por que que aquilo dali está acontecendo? Por que que aquilo dali está gerando tudo isso, né? Então, Uhum, assim, quando eu usei essa frase, é bem nesse sentido, porque ou tu vai para um lado, ou tu vai para o outro, porque ou tu vai estar nessa ideia, né, fixada de que tu precisa seguir numa linha que está estabelecida, ou tu vai viver numa vida eterna de que eu não estou conseguindo e está sempre no outro, né? Como uhum, é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Mas não é aí, né? É por que está acontecendo? Por que que eu não estou conseguindo, sei lá, perder peso? Por que que eu estou nesse processo e eu não consigo olhar para mim e identificar exatamente onde é que estão esses nós, né? Então, assim, quando eu vi essa frase, assim, eu pensei assim, cara, é isso, a gente vive numa eterna ansiedade de que a gente quer muito fazer, mas a gente não sabe os mecanismos que fazem com que a gente consiga fazer isso, mas porque antes a gente não se pergunta qual é esse caminho através de nós mesmos, né? Então, assim, esse processo emocional, ele tá dentro da gente. Por mais que a gente diga assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo, não sei o quê. Cara, se tu não gosta de fazer exercício físico, tá tudo bem para tu. Quem disse que isso daí tá dentro das regras estabelecidas para tu ser uma pessoa emocionalmente feliz? Entende? Então, assim, eu uso muito assim, eu brinco muito aqui em casa porque eu nunca acordo de mau humor.
É muito difícil eu acordar de bom humor. E aí, isso acontece simplesmente porque o tempo todo, ao invés de eu estar me preocupando com coisas que estão vindo de fora, eu estou sempre olhando para mim dizendo assim, tá, peraí, o que é que eu estou sentindo agora? Por que é que eu estou sentindo isso, né? Então, como é que eu vou administrar isso? Isso me faz ser uma pessoa emocionalmente estável. Por quê? Porque aí eu consigo entender os meus processos e eu não consigo deixar com que tudo que está perpassando isso me deixe comer, me deixe ficar deprimida, me deixe ficar cansada, enfim, psicologicamente cansada, né? Então, assim, eu acho que nesse processo que a gente fala da emoção, né, não consumida vira comida, ela tá para além desse processo que é só de comida e para além desse processo de fórmulas, né? E aí vem o detox, e aí vem quando a gente cria essas ansiedades do que é possível, do que não é possível, né? E lidar com as nossas emoções, eu acho que está num ponto assim primordial para a gente começar a entender todo o processo que vem depois. Seja ele ou para ganhar peso ou para perder peso, né? Porque eu também tenho pessoas que eu conheço que querem ganhar peso e não conseguem ganhar, né? Então, assim, tem uma pergunta aqui que eu selecionei para te fazer, Duan, que é tipo assim, existe um processo quando tu vai fazer teus atendimentos que tu consegue identificar na pessoa e trazer para ela refletir quais são essas emoções que ela pode estar sentindo que está levando ela a consumir aquela comida, a ter determinado hábito. Tu consegue identificar isso e trazer para reflexão como é que isso funciona no teu dia a dia, assim, nos teus atendimentos? Ah, é muito bom essa pergunta, porque assim até esclarece um, assim, um certo viés no entendimento, né, de como fica esse meu atendimento. É, não é, não é nada assim, isso é diferente demais, né, para nutrição. Isso tem pessoas que até não se reconhecem e às vezes não dá conta, né, do processo, porque eu digo que é um processo de autonomia. Então, assim, é um Uhum. processo que eu vou entregar o bastão a quem é de direito, né, que é a quem me procurou, e a gente, eu vou ser ferramenta de apoio, né? Então, isso é muito claro desde o começo. E dentro desse processo, né, muitas pessoas até relatam assim, mas eu não sou acostumada, eu só funciono se eu tiver regras, se eu tiver dieta prescrita, porque se deixar à vontade, o negócio vai ficar, né, louco. Uhum. Sim, E aí não é bem assim, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer o desenvolvimento e começa a fazer a automonitoração para que ela visualize de fato e não fique só no eu acho que eu como bem ou eu acho que eu como mal. Então, o processo da automonitoração é fundamental para a gente poder mapear de fato como é que está essa relação. E aí, assim, além dela me dizer o que ela come, ela também precisa me dizer o que é que ela sente quando ela decide comer. Uhum. Isso, ela vai muitas Sim. vezes reaprender esse processo do que é fome física, para ela poder entender o que seria uma fome emocional, né? Que você falou muito bem, que é essa Uhum. insatisfação eterna de não saber exatamente o que é, e aí desperta desejos, vontades, e aí vem com uma Uhum. sensação de fome. Mas que, se Uhum. ela começar a se conectar com essa sabedoria corporal, que fala, que a gente sente, né, que fome tem a ver com dor, uma pontada na barriga. Cada pessoa tem o seu, mas no geral, né? Dor de cabeça, Sim. desconcentração. Então, tudo isso vai fazendo com que essa mulher ela precise resgatar muitas vezes essa biologia mesmo de essência, né? Esse instinto. E, Uhum. enfim, e aí quando ela traz para mim esse entendimento, né, de que ela precisa, antes de decidir comer, primeiro reconhecer se aquilo é uma fome real, que é a fome física que a gente fala, ela também precisa dizer o que é que vem à tona. E aí ela, Uhum. muitas vezes, ela tem dificuldade. Então ela fala em coisas mais genéricas. Ela diz que sente uma ansiedade, que se sente Uhum. agoniada, que se sente triste, que se sente culpada. Mas chegar na origem do processo, do problema, é um processo muito mais profundo e que do qual eu não tenho competência, porque eu não sou formada em psicologia. Então eu utilizo ferramentas da terapia cognitivo-comportamental e assim, Uhum. o meu jeito, né? Também tem muita coisa, assim, minha forma de questionar a própria ciência. Então a gente vai trazendo algumas coisas do que existe.
as minhas críticas às indústrias farmacêuticas, a indústria alimentícia também, ela entra na discussão. E o que eu sempre falo, que você também trouxe muito bem, é sobre essa questão de você entender que é o que é que faz sentido para você. Então, assim, muito mais do que discutir se uma comida ela é saudável ou não, é sobre o que é que ela desperta em você e como é que você se relaciona com ela. Então, Perfeito. isso a gente vai fazendo esse trabalho, mas assim, para responder bem fielmente a sua pergunta, eu não posso, eticamente, né, pela própria questão de respeito aos psicólogos também, e também por competência, né, eu não faço esse caminho de realmente fazer um trabalho com a base, né, com o que está levando. Mas, assim, Uhum. com a própria experiência, eu acho que a gente vai visualizando, né, os gatilhos, vai visualizando algumas questões em comum, então eu percebo muito relacionamento abusivo, eu percebo histórias problemáticas, né, na infância em relação a comer, então comer obrigado, ou então ser chamada de muito magra, muito gorda, bullying, então isso é muito comum, mas assim, Uhum. como trabalhar, aí já não me compete, então por isso que eu preciso muito das Entender. psicólogas, né, ou dos psicólogos para apoiar essa mulher. E aí, assim, eu tenho Uhum. pessoas, né, que eu confio no trabalho e que entendem também os meus limites e como eu faço o trabalho. Então, eu indico as que eu conheço, ou as pessoas resgatam. Então, hoje mesmo eu tive um atendimento de uma mãe que ela resgatou com uma psicóloga que ela fazia antes da pandemia. E aí, com a Uhum. pandemia, largou, né? Chutou o pau da barraca, e enfim, todo mundo ficou meio desorganizado emocionalmente. E aí ela reconheceu muito, assim, né? Essa questão do processo da terapia nutricional despertar para a necessidade, sim, de ela se autoconhecer. Basicamente, foi isso que ela me Uhum. falou. Então, a partir dessa fome emocional que é constante na vida dela, né? E que por isso que ela me procurou. Uhum. Ela também percebeu que ela consumia muita coisa em termos de produtos. Então ela estava viciada em comprar coisa na internet. é, Enfim, coisas que para ela ficou muito claro que tem a ver com algum gatilho que parece ser meio que central e que desperta Uhum. essas compulsões e essas orgias, digamos assim, sabe? E é bem interessante, assim, esse caminho. É Enfim. interessante isso, Duan, porque assim, ó, na comunicação não violenta, a gente fala muito dos passos, né? Dos 4 passos dele. Assim, para a gente identificar os nossos sentimentos, né? E o processo. Uhum. Primeiro, a gente fala da observação. Então, assim, quando a gente vai fazer esse processo de identificar realmente nossos sentimentos, né? O que está pulsando ali? Vamos falar para além. Então, assim, é a observação. Peraí, por que isso aqui está acontecendo? De onde é que vem isso, né? Isso aqui é Uhum. meu? Isso aqui é da pessoa, né? Como foi que isso começou a acontecer? Então, tu vai tentando identificar a partir de uma memória, né? E depois, quando tu faz toda essa observação, tu tenta nomear esses sentimentos, que aí vem essa questão do se autoconhecer, né? E esse repertório. Isso. Porque quando a gente é criança, assim, na nossa vida, a gente tem um repertório muito fraco, né? Então, assim, a gente permeia por umas coisas muito básicas. É o tédio, é a raiva, é a frustração, como eu já citei aqui, né? Mas, assim, por a gente permear apenas por esse repertório, que ele é muito pequenininho, a gente não consegue identificar alguns sentimentos que estão para além disso. E aí a gente confunde a raiva com a frustração, a gente confunde, sabe, o Isso. tédio com, sei lá, com um momento de ócio, que não seja completamente o tédio, né? Porque o tédio ele tem várias camadas, né? E aí a gente fica naquela de tentar confundir os sentimentos e a gente se confunde e a gente se julga completamente diferente, né? E a Uhum. gente toma caminhos completamente diferentes. Por que eu digo isso? Porque quando a gente se observa, quando a gente nomeia os sentimentos, a gente vem para a nossa necessidade. Qual é a minha necessidade nesse momento? E aí a gente vem para essas questões, né? Dos escapes, né? Aí é a compra, aí é a comida, aí você desconta em alguém, né? Aí você vai fazer coisas que realmente não está dentro daquilo para poder resolver o que realmente tem que resolver, que é o teu processo emocional.
Uhum. E aí vem uma coisa que talvez seja quando você se relaciona com alguém ou para você mesmo, que é o pedido claro, né? Qual é o pedido claro? Que são os 4 passos que a gente fala: observação, sentimento, é, observação, necessidade, sentimento e o pedido claro, certo? Então, Uhum. quando você diz assim, tá, e agora? O que é que eu quero? Quando você passa por todo esse processo, você diz assim, ah, então agora o que eu quero é extravasar a minha raiva. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso tentando solucionar esse problema? Então, assim, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar para as mães, assim, para as pessoas com qual eu converso, que é fazer um caderno de sentimentos, um caderninho de acompanhamento, sabe? Para toda vez que eu estiver sentindo aquela vontade, por exemplo, aqui trazendo para o tema, toda vez que eu estiver sentindo aquela vontade de comer, compulsivamente, eu escrevo assim, ó, o que que eu estava sentindo antes de comer isso, sabe? O que que estava acontecendo comigo antes de fazer isso? Por quê? Você pode pensar assim, nossa, eu vou estar perdendo meu tempo estar fazendo isso? Então, quando tu vai pegar o teu caderninho, que tu vai começar a olhar, tu vai ver as tuas repetições, tu vai ver os teus, sabe, tudo acontecendo ali. Então, tu vai ver, Isso. ah, então eu fico com raiva sempre que acontece tal coisa. Aí tu abre um leque para muitas outras coisas, não é só pro escape da comida. Aí tu vai ver que é porque depois que tu brigou com teu filho, com teu marido, depois que tu fez determinada coisa, depois que determinada coisa aconteceu contigo, né? Então tu vai fazendo Isso. toda uma análise do teu comportamento e dos teus sentimentos para depois tu identificar. Porque aí tu vem, no que eu falei anteriormente, da estratégia. Se tu já sabe que ali é um gatilho, então tu pensa assim, eu já sei, então eu vou evitar determinada coisa para que aquilo não me leve aquilo outro, né? Então, assim, são coisas que você pensa assim, poxa, para quem olha pode ser muito fácil, ou para algumas pessoas pode ser difícil, mas isso é prática, né? Eu não É. posso dizer que é fácil ou difícil, é prática. Então, quando tu começar a fazer esse exercício, tu vai desistir, tu vai achar um saco, não sei o quê. Mas quando for depois tu começar a olhar e ver como é que tu vai começar a identificar comportamentos teus que até então tu nem estava conta. E aí tu vai conseguir ver como é que está o teu nível emocional para determinadas coisas, porque muitas vezes, para mim, por exemplo, eu não me incomodo que deixe uma toalha molhada na cama, mas o motivo de tu perder o teu dia inteiro foi o teu marido ter deixado a toalha molhada em cima da cama. Só que tu não se dá conta, porque tu brigou ali, tu tirou, já botou, estendeu e tal, e, né? Ou, de repente, qualquer outra coisa. Então, quando tu vai olhar todo dia, a toalha na cama, a toalha na cama, não é possível que tu diga assim, ah, então já sei. O que é que eu posso fazer para evitar que aquela toalha esteja ali na cama, por Uhum. exemplo, né? Então, assim, eu acho que trazendo um pouco para essa realidade, né, dessa comunicação não violenta que a gente faz, que é com o outro, para o outro, né, e com a gente também, porque quando a gente quando a gente começa a se conhecer nesse processo, muda também esse processo da relação com as outras pessoas e, consequentemente, a forma como a gente lida com nossos sentimentos, né? Ah, maravilhoso. Tô aqui babando. Anotem essa dica, gente. É isso mesmo. Normalmente a estratégia que eu fazia não era tão sistematizada, né? Porque assim, eu já tive conhecimento com a comunicação não violenta, mas de fato assim não vem de forma tão sistematizada, mas eu sempre coloco assim, quais os sentimentos que vêm, pelo menos naquele momento, né? O que é que vem na sua cabeça. Então pode estar certo ou não, mas não importa, né? Sem qualificações. E aí, depois que você sente isso, o que é que você acha que pode resolver aquele problema? Também você se Uhum. permitir, né? Então, assim, quando a vontade de comer ela vem mediante essa fome emocional, então, assim, você pode ter duas escolhas, que é sim e que é não, né? Então, são duas escolhas muito, muito, assim, dicotômicas mesmo, onde você vai Uhum. colocar quando você decidir por não, né, você vai fazer um caminho de substituição, de prazeres. Então, assim, eu sempre recomendo a pessoa antes também de começar. Então, o que é que te renova, o que é que te abastece, o que é que você volta, assim, quando a gente tá falando de mães, né, porque é nosso público, mas assim, o que é que abastece esse tanque de amor materno e
paciência e tudo que a gente precisa para desenvolver essa boa relação. Então, para mim, por exemplo, quando eu vou para um café com as amigas, isso é muito bom. Então, assim, dentro dos Uhum, meus prazeres, né, isso vem como um dos top 5. E aí, eu colocando uhum, tudo que é o que me abastece, eu consigo pensar neles melhor, porque, assim, é bem importante que você utilize, assim, desse cognitivo, desse raciocínio, antes de estar no furacão, né? Então, antes de estar no uhum, processo de decidir se vai comer, se vai resistir, se não vai, alguma coisa assim, fazer esse caminho quando você está com lucidez, quando você não está exposta, quando você está alimentada, né? Então, está sem fome. Então, uhum. isso é bem importante para que na hora de uma situação mais caótica, você consiga voltar para o seu cognitivo e fazer escolhas conscientes. Porque toda escolha Isso. consciente, ela faz um caminho que não cabe a culpa, né? Porque aí o que vai acontecer é que nessa escolha consciente eu vou decidir sim, né? Se for o caso, então eu vou me autorizar, mas como foi consciente, eu também não vou agir no automático e quando eu consumir aquela torta de chocolate, também vai ser com muito tesão que eu vou comer, que eu vou me permitir comer Uhum. de forma muito prazerosa, com muita atenção plena, né? Porque a atenção plena também é top 5 nas minhas conversas com a cliente, para poder justamente ela também se entregar, porque ela foi em busca de prazer, então que ela possa usufruir daquele prazer momentâneo que a comida vai oferecer. Quando ela decidir por não, então ela já está num caminho um pouco mais avançado, onde ela pode também ter a decisão do não, né? Não é só o sim. Mas o sim também cabe nesse processo. E cabe várias vezes, né? O que eu faço com esse trabalho, junto com essa mulher, é que ela saia do piloto automático e venha para consciência. E aí, na Uhum. consciência, aí muita coisa vai desenrolando. Então, já vi clientes dizer assim, parece que eu não evolui nada, porque se eu for me pesar, talvez eu tenha a mesma coisa, eu tenha engordado, nem sei, porque o foco sai do Uhum. peso, né, e vai para o comportamento. Uhum. Mas ela sempre fala Isso. muito assim, quando um simples fato, por exemplo, de coisas que levam essa mulher a querer comer, ir ao shopping. Uhum. Isso acontece comigo. Se eu for pro shopping, eu não sei o que é que tem no shopping, né? Mas é o cheiro dos restaurantes, alguma coisa assim. Já ativa minha vontade de comer. Se eu sei Uhum. disso, o que é que eu desenvolvi comigo? Então, se eu tiver de ir, eu vou escolher na hora que eu tiver fome. Porque eu Uhum. caso com a minha vontade de comer e a minha necessidade de Sim, comer. a E fome com aí, vontade de comer. isso que aí é perfeito, né? E aí, assim, quando eu falei isso pra ela, ela fez, meu Deus, quanta, né, quanta sabedoria. Quando eu disse, não, mas isso é porque é um trabalho de formiguinha e que a Claro. cada dia, então todo mundo está em processo. Não é porque eu estou aqui, né, na Isso. situação de terapeuta, que eu também não faço meu caminho, que eu também não como de forma inconsciente algumas vezes. Então, assim, eu sou muito Uhum. real nos meus atendimentos, porque até a própria sororidade, né, que acontece, assim, você abraça mais e você julga menos. Eu acho que o meu maior É, ganho nesse isso. processo, que aí, assim, elas nem, muita, eu digo, né, para as minhas clientes, assim, o quanto eu sou grata pelos atendimentos, porque o não julgamento, né, que eu exercito a cada sessão é de um crescimento pessoal incrível também, né? Então é uma troca. Então, por ser uma Total. troca, eu saio desse lugar professoral e vou para um lugar de apoio, de sororidade, né? Que é tanto que a gente trabalha, e com o objetivo de construir uma sociedade inclusiva, uma sociedade não opressora, e aí, né, sai Uhum. desses conceitos de patriarcado, e enfim, também a gente questiona, fala muito sobre o capitalismo, né, porque uma das coisas que faz a gente se sentir inadequada é esse sistema, tanto da opressão do patriarcado, quanto a opressão também do sistema capitalista, que aí leva essa Uhum. mulher a pertencer a um grupo de pessoas que se sente não dentro que não se sentem dentro do padrão. Se não está no padrão, precisa de conserto. E aí, se precisa de Uhum. conserto, vale tudo. Então, vale cirurgia, vale dietas prescritivas, vale. Que é mais que também a gente encontra muito? Vale automutilação, né? Vale depressão, vale menos vida social.
porque você não se sente. Então, esse sistema também, a minha grande missão, que eu percebo, é muito disso, né? De que cada mulher que eu atenda, esse legado de empoderamento, de autonomia, ele seja sustentável e seja para sempre. E isso é muito lindo, isso é inspirador, né? Porque no fim das contas a gente volta para essa irmandade, né? Desse retorno de uma sociedade onde a mulher ela se torna o centro e toda essa energia amorosa, né? Desse sagrado feminino. Eita, também tô virada agora. Uhum. Vem à tona para que a gente possa se apoiar e não viver nesse processo tão cruel e tão devastador, né? Emocionalmente para essa mulher. E aí é bem isso. Exigente, né? Isso. Exigente, né? Porque eu acho que sai um pouco daquilo que é possível, né, Duan? Uhum, Porque, assim, eu acho que tu tocou em dois pontos que eu acho que é extremamente importante nesse processo, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar, porque o nosso público, da grande maioria, são mulheres e mães, né? uhum, Mas também existem não mães. Mas, assim, uma escuta empática, partindo de todo o processo, né? No uhum, início de tudo. Então, vem uma escuta empática e depois esse olhar sem julgamento, né? Porque quando tu faz esse movimento de enxergar o que está por trás daquilo, tu uhum. consegue entender exatamente o que é que aquela pessoa quer te dizer. Do que quando tu vem, eu te escuto e automaticamente eu já fico imaginando o que é que tu vai dizer e já fico imaginando na minha resposta, né? Então, assim, quando eu faço esse movimento de não conseguir perceber o que está por trás daquilo que aparentemente parece ser, né, o cerne de tudo, eu me despendo desse lugar e digo assim, não, tá, eu quero reconhecer quem é Duan, o que é que Duan está trazendo para mim de fato, Uhum. né? Como é que eu posso contribuir com o Duan que não seja trazendo algo que é pessoal, porque o que funciona para mim não funciona para você, Isso. né? Mas que está dentro daquilo que eu tenho como um conhecimento técnico, né? E de observar e sentir, né, Uhum. nas entrelinhas, o que é que Duan quer, o que é que Duan está querendo, né, nesse momento. Então, assim, a gente hoje vive numa sociedade em que essa escuta de verdade, né, essa escuta com calma, para entender esse processo, ela não está acontecendo muito. Então, esse processo terapêutico, ele às vezes, ele dilui muitas vezes apenas na escuta, que é de fazer Uhum. aquela troca de devolver para a pessoa, né? Que é muito o que tu É. falou, né? Tu Uhum. tá ali nesse processo, então assim, eu não vou afirmar que tu tá sentindo aquilo. Eu não vou nomear o teu sentimento, porque só quem pode fazer isso é você mesmo, Uhum. né? Quem mais para falar sobre isso, né? Que é o que tu falou, né? Então, assim, quando a gente vem nisso, né? Nesse lugar de não conseguir ter esse espaço de acolhimento, eu acho que a gente perde um pouco, né? De ter como é que eu vou dizer, essa ligação, né, de se reconhecer, de reconhecer o outro, de tentar ajudar o outro, de ser realmente, como é que eu vou dizer, essa margem, né, que consegue Isso. conduzir a pessoa para aquilo que ela tá, que está Pois. realmente pulsando dentro dela. Então, a comunicação não violenta, ela tenta trazer isso de uma forma muito leve. Uhum. Porém, a pessoa ela também precisa estar aberta para conseguir expressar aquilo sem medo, né? Porque a gente vive nessa sociedade de medo, né? A gente cresceu nessa sociedade de medo, porque os olhares são assim, porque a forma como a gente fala é assim, porque todos nós somos violentos, né? Então, a gente tem medo do conflito, a gente tem medo de falar dos nossos sentimentos, e aí que a gente traz muito, né? Que existe uma Uhum. diferença muito grande entre o conflito e o confronto, né? Então, assim, muitas vezes a gente Uhum. se cala e a gente engole aquilo, né? Muito pesado para a gente, por medo de expor, de ter uma briga e tal, mas muitas vezes não é o que você vai falar, é como você vai falar, né? Então, quando a gente ressignifica o conflito e a gente olha para isso, a gente percebe assim, então esse conflito ele também se estende para qualquer outro sentimento. Eu posso me expressar como eu quero, eu posso ser como eu sou, e tá tudo bem eu ser como eu sou, né? Que é uma coisa que a gente tenta ensinar para os nossos filhos, ou precisa ensinar para os nossos filhos, para que eles cresçam nessa ideia de que essa sociedade que está aí, sim, ela tem um modelo, mas o modelo é dela, e o meu modelo de que eu sou e o que eu quero, né? O que eu posso é meu, eu que vou determinar, né? Então eu não me coloco, não me encaixo, né, nesses modelos que se tem,
para poder satisfazer uma coisa que eu nem sei o que é, ou a quem, né? Ou a quem vai servir, né? Porque aí, do contrário, o que que acontece? Eu vou alimentando isso dentro de mim, e aí vem uma doença, né? E uma doença de pele, uma doença mais grave, sei lá, uma gastrite ou algo do tipo. Por quê? Porque aí tu não consegue nomear apenas um sentimento. Que aí esse sentimento fala de todo o resto, né? Fala de todo o outro processo, né? Que tu tá passando, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com essa questão de parar, de sentir e assumir, sabe? E assumir mesmo. Eu vou parar e agora eu tô com raiva. Olha, Duan, eu tô com raiva. Agora eu não posso falar contigo porque eu tô chateada contigo. Em outro momento a gente conversa, sabe? Ou de repente tu estoura e aí tu estoura mesmo e tu volta atrás e diz assim, olha, me desculpa que naquele momento eu estava assim. Não é contigo, é comigo, porque fala muito mais sobre mim do que do outro, né? Isso. Sempre é. Então, assim, quando a gente entende todo esse processo, a gente consegue se relacionar de uma forma muito autêntica. A gente consegue se aceitar, a gente consegue aceitar o outro, porque aí a gente quebra esse paradigma, essas exigências que tem na sociedade, né? De que tu precisa ser assim porque existe uma regra social que diz que tem que ser assim, né? Quando, na verdade, nem eu sou. E eu tô exigindo do outro, né? Então, assim, aí eu me coloco nessa ansiedade, né, de querer ser e não conseguir ser. Por quê? Porque eu não fui educada assim, porque esses não são os meus valores, isso não é o que eu quero para minha vida. E como é que tu faz para poder ser essa pessoa que tu quer ser? Apenas sendo. Apenas, né? Então, assim, algumas pessoas podem se magoar? Podem. Você pode achar que você está chateando alguém? Pode. Mas a única forma de você fazer isso é se testando e fazendo, né? Isso. Importante respirar antes de agir. Isso é uma prática. É verdade. Eu acho que sempre eu falo muito do respirar, duas coisas que eu falo, e o da água, né? O copinho com água é perfeito. Você sai, vai ali, respira, toma um pouquinho de água e depois você volta. Sempre funciona assim. Eu estou passando por um processo bem interessante em casa, que eu tenho dois, um de 8 e um de 10, né? E eles sempre foram educados nesse processo da gente nomear esses sentimentos, da gente tentar identificar esses sentimentos. Mas, assim, eles estão maiores, então hoje eles estão pensando criticamente sobre o que eles aprenderam no decorrer, né? Então é bem engraçado que hoje eu estava escutando o Bento, que é o de 8 anos, com o pessoal do projeto, e aí a tutora lá estava falando alguma coisa assim, porque se vocês não fizerem tal coisa, vai acontecer tal coisa. E aí ele disse assim, por acaso isso é uma ameaça? E aí ninguém respondeu. E aí ela continuou falando, ele disse assim, por acaso isso é uma ameaça? Ninguém respondeu. E aí, em outro momento, em um outro determinado momento, ele tentou falar e ninguém respondeu, e ele escreveu no chat, assim, dizendo assim, eu estou me sentindo ignorado, porque eu estou falando e ninguém me atende, né? E aí você vê uma criança de 8 anos que se coloca e diz assim, nossa, olha, isso é uma ameaça, né? Olha, eu estou me sentindo ignorado. Então, assim, quando a gente é adulto, Duan, e a gente está nesse processo de assumir as nossas emoções e ter esses escapes, isso também vale para a gente, né? De identificar o que está pulsando dentro da gente para a gente conseguir canalizar essa energia para o que é devido, porque senão a gente não vai conseguir transpor esse lugar. E aí a gente vai estar correndo atrás do rabo todo o tempo, né? E aí a gente fala de um processo muito mais profundo, que é de uma compulsão, de uma depressão, né? E aí, como é que a gente resolve? A gente passa para outro lugar, né? Que daí necessita realmente, muitas vezes, de uma medicação, né? De uma terapia, né? De algo muito mais profundo, que quando, na verdade, você pode, não é necessariamente que você vai conseguir, né? Não é certeza, mas você pode entrar nesse processo do autoconhecimento para evitar que chegue num nível como esse, né? Que é extremamente importante, né? O que antecede muito esse processo, né, do adoecimento mesmo, psiquiátrico, é o que se chama de comer transtornado. E aí, esse comer transtornado, se você for bem pelo pé da letra, praticamente todo mundo tem, sabe? Porque, assim, não é permitido, primeiro, os profissionais de saúde, e aí começa, né, de uma falando verdades. A gente é formado para ser técnico e a gente lida não com o ser humano, né? A gente acaba
eu pelo menos falando como nutricionista, a gente aprende a calcular, a adequar, a botar em percentual, a fazer tudo que seja sobre a dieta. E aí a gente, por mais que eu tivesse algumas cadeiras da área de humanas, né? Não foram bem conduzidas que pudesse me fazer enxergar que existe um ser humano, além da dieta. Então, foi a vida que foi me trazendo isso e os meus questionamentos de algumas coisas. E uma das coisas que nunca fez sentido para mim, que hoje tem nome, que se chama ortorexia alimentar, é essa necessidade que a gente vai assumindo de que só cabe a alimentação dita como saudável. Né? Então, aí com esse conceito de que você só é bacana, good vibe, se você comer orgânico, se você comer coisa natural, se você comer, não tomar refrigerante, se você não comer açúcar, se você não comer glúten, lactose e todas as regras nutricionais que leva a mais um processo de opressão. Porque os meros mortais que todos somos não podem assumir essa interferência que a indústria tem, que é inegável, com a nossa alimentação. Que, óbvio, que não é ética, né? Não é uma indústria que pensa exatamente na saúde da população, então ela está à disposição de um mercado capitalista e ela está se alimentando das dores dessa família. Então, uma família onde a mãe vai para o mercado de trabalho e o seu tempo para o cozinhar ela começa a ser reduzido, né? E aí hoje a gente tá questionando uma paternidade que seja de verdade, onde o pai também, mas historicamente não é assim, isso sempre foi papel da mulher. Então, quando essa mulher vai ocupar esse lugar também da provedora, então ela não tem mais o mesmo tempo. E aí ela começa a necessitar de mais praticidade e redução de horas de cozimento, e a indústria entrega simplesmente uma lasanha pronta. E aí, claro que essa mulher com 3 cargas de trabalho, com um filho pequeno, né, demandando, com um marido que muitas vezes pode não estar participando junto, então faz com que isso seja muito sedutor. E aí, assim, eu vou ocupar essa mulher e a gente vai para um lugar de culpas e de coisas que só vai fazer com que mine mais essa autoconfiança dela. Então, o meu papel também sai desse lugar de julgamento para entender o porquê das escolhas dela. E aí, quando a gente leva essas escolhas, por exemplo, para o sentir, né, para que ela no corpo sinta o que cada escolha alimentar dela causa, seja desconforto, seja constipação, seja gases, seja qualquer coisa, mau humor, o que for, o que é que vai fazendo sentido? Antes fazia sentido aquela mulher, aquele alimento pronto, porque ela julgou que naquele momento ela não podia se dedicar tanto à cozinha. E aquilo fazia sentido. Quando agora, né, ela vive numa outra realidade, mas às vezes se acostumou, porque a gente vai, o corpo, ele economiza energia, né? Então, se a gente cria hábitos, ele só vai ser rompido quando ele é questionado, quando vem uma consciência e vem toda uma necessidade de mudança, que aí o meu papel junto com ela é trazer isso. Então eu sempre falo para ela sentir no corpo. Por quê? Porque vai ficar além do cognitivo. Então assim, não, porque informação nutricional tem a todo canto. Então o meu papel não é trazer só isso, né? Muito pelo contrário, eu gosto muito de trazer os raciocínios, eu faço mapas mentais para poder a gente fazer algumas coisas, né? Algumas reflexões, mas é muito desse lugar de que você vai vir com todo tipo de padrão alimentar. E aqui a gente vai fazer você ter uma boa relação com a comida. E o que é bom para você? Porque esse papel é dela, a autonomia é dela, o empoderamento é dela. Perfeito. Eu tenho uma escolha pessoal de não tomar refrigerante há, sei lá, quase 15 anos. Mas isso é sobre mim. Porque para mim não faz sentido, porque para as minhas células eu não quero esse tipo de composto. Mas, por exemplo, para quem me conhece mais a fundo, né, sabe que o meu companheiro ele toma. Então, assim, a gente tem alguns acordos porque eu não quero expor meus filhos para uma coisa que eu já sei que tem uma sociedade para expor. E que se eles também tomarem, vai ser uma coisa que vai ser uma decisão deles. Então, lógico que aos 4, 6 anos ainda eles não têm esse poder, né? Mas é muito dessa formação que a gente vai trabalhando para que tudo seja possível. E que, como você bem falou, tá tudo bem se para aquela pessoa fazer sentido. Se eu fosse a do Ande Sempre, né, onde eu simplesmente só analisava compostos nutricionais, adequações nutricionais,
eu iria dizer que tem que cortar, porque refrigerante não é alimento, porque refrigerante é rico em açúcar, por conta disso, por conta de sódio, enfim, todos os conhecimentos que tem. E aí, esse lugar já não me cabe. E assim, o quanto eu Uhum. aprendo com isso. E, no geral, eu tive uma cliente que ela Perfeito. chegou com a primeira sessão, quando ela me mandou o diário dela, tinha 3 vezes refrigerante por dia. E eu, na hora, analisando e eu dizendo, meu Deus, isso é um presente para mim. Porque eu vou Aham, ter que lidar com isso, né? De uma forma aham. assim, alheia, de uma forma impessoal e tal, eu não acredito. Então, assim, sem muitas coisas, né? Sem muitas delongas, hoje em dia ela está mais ou menos a 4 atendimentos comigo e ela está reduzindo vamos fazer 3 vezes 7, né? 21 vezes ela tomava em média. E de forma automática, porque ela comprava de fardo, né? Para facilitar a vida dela, Uhum. e, enfim. Que não Então, tem como. Entende? como a gente faz esse trabalho de, a disponibilidade atiça, né? Ela ativa o sistema Claro. da gente. Então, vamos diminuir a disponibilidade, vamos fazer algumas coisas, o que é que faz sentido? E aí ela começou a não comprar mais para casa, mas ela também não Uhum. fazia sentido para ela tirar tudo, né? Porque o acordo é muito do que ela quer mudar. E aí ela tinha consciência de que aquele consumo era além do que ela gostaria, mas até então estava no piloto automático. Quando ela veio Uhum. hoje, né, que a gente teve essa sessão, ela já está com. Não chega nem a 7 vezes por semana. Então, assim, não tem dia que ela não toma. E é uma escolha que é dela. E até ela falou: eu realmente preciso de terapia, porque eu já senti no corpo. A gente já fez um processo de meditação, né, do comer com atenção plena, onde ela experimentou e ela sentiu uma dor na garganta, assim, quando passa, né, o líquido, ela sentiu um queimou, Uhum. ela me relatou isso. E sentindo também muitos arrotos, ela falou. Então, elas têm a consciência corporal de que aquele alimento, aquele produto talvez não faça bem para ela, porque ela está sentindo, e ela ainda continua fazendo escolha. E aí ela disse, então assim, eu realmente estou passando por algum processo de autodestruição, de boicote, alguma coisa que eu quero mudar, mas eu ainda não estou conseguindo. E aí, assim, eu digo, então é o meu limite, né? A gente fez um trabalho, o nosso limite, ele é exatamente aqui. E aí esse Sim. processo você E vai aí vai fazer para outro lado. em outro caminho. E aí Isso. é muito sobre isso, é sobre aquela pessoa, não é sobre mim. Quando você traz essa questão, né? O tempo todo você falou muito bem sobre a emoção precisa ser nomeada. Então, sim, somos adultos com analfabetismo emocional, porque a gente não teve essa oportunidade, né? Isso é muito dessa nova geração de pais. Que Uhum. É verdade. traz essa vontade, né, de fazer diferente, porque não estava dando certo esse caminho, possivelmente. E aí estava Sim, incomodando a sim. tal ponto que a gente precisava questionar. Mas enfim, tá chegando ao fim, estou vendo ali a hora. E agradeço muito a sua participação, muitíssimo, né? Eu tinha uma expectativa muito menor que foi muito superada, porque é sobre isso, né? Então, todos esses termos que a gente usou, vocês podem encontrar livros sobre isso, podem também Ah, até trouxe um aqui. encontrar. Um livro que eu gosto, que é muito pequenininho, do Macho, esse aqui, ó. Não sei se dá para ver. O Surpreendente Propósito da Raiva. Tem Esse. vários, mas esse aqui é muito legal, é bem fininho, ó. Dá Uhum. para ler, bem baratinho. E tem um jogo aqui que, bem rapidinho antes de acabar, né? Senão É, vamos nos cortar, que é esse falta um aqui, minuto. que é o Grok. Esse aqui é um jogo que a gente identifica bastante as emoções. Eu vou Uhum. passar para tu o nome, coloca depois na descrição, para quem assistir a live depois pegar a referência. E Muito se bem. quiser comprar, é uma ótima ferramenta também para a gente conhecer os nossos sentimentos melhor. E aí, como é que Eu as te pessoas agradeço, podem foi também te ótimo. encontrar? Vamos aí, bem rapidinho. Bem, na minha página tem, né? Na minha página Mãe que eu quero, tem lá o meu contato, então as pessoas podem entrar em contato comigo através da página e a gente trocar uma ideia. Basicamente é isso, antes que o Instagram corte a gente. E eu queria te agradecer, foi ótimo o papo, foi maravilhoso, bem esclarecedor. Que E bom, depois a gente querida. pode falar muito mais sobre isso. E obrigado também para quem participou até agora, foi E muito quem legal. quiser ganhar o brinde, que vai ser um livro, é só entrar agora no meu direct e deixar o e-mail para poder a gente fazer o sorteio com as pessoas que participarem, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, querida. tchau.